Seja bem-vindo à Fundação SCP. Atenção, se você estiver vendo esse vídeo, pare imediatamente, pois esse vídeo contém rosto do SCP-096 e fotos reais dele. Se você olhar pro rosto dele, bem, você já sabe, né? SCP-096 Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-096 deve ser mantida em sua cela em um cubo de aço hermeticamente fechado de 5 metros por 5 metros e por 5 metros em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da cela de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da cela. Todas as fotos, vídeo ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas sem a aprovação do Dr. IO5. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. Sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro da sua cela indicando que gasta a maior parte do dia ao olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente por meio de gravação de vídeo ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começará a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 minuto até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que vai a partir deste ponto será referido como SCP-096-1. Velocidades documentadas têm variado de 35 km/h até km/h. Este fato parece depender da distância de SCP-096-1. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096 à posição real de SCP-096-1. Não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um sucesso inato de localização de SCP-096-1. Nota: esta reação não ocorre quando vê representações artísticas. Ao chegar ao local de SCP-096-1, SCP-096 vai matar e... SCP-096-1, 100% dos casos não deixarão vestígios de SCP-096-1. SCP-096 em seguida vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil mais uma vez. Então ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação em cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da fundação e grande perda de vidas civis, a recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade alfa. Dr. também pediu a terminação imediata de SCP-096. A ordem tem sido aprovada e deve ser realizada pelo Dr. em dados regidos.